Mano, se você continuar com esse tipo de comportamento, as mulheres vão sentir nojo e repulsa por você. Quando você está num relacionamento, quem de vocês tem a voz ativa? Você deixa ela dar as cartas sobre tudo, e tudo que você faz é acenar com a cabeça e dizer sim para tudo que ela quer. Você não questiona nada, você não tem opinião e ainda por cima vive pisando em ovos com medo de dar um pequeno deslize e perder de vez essa mina maravilhosa que você tá pegando. Sinto muito, cara, mas fazer isso é o mesmo que cagar, mijar e vomitar no seu relacionamento. Eu sou Tadeu Garcia, falando hoje sobre como as mulheres odeiam homens que entram no polo feminino. Primeiro, vamos conferir logo se você já está no polo feminino. Se você apresentar um desses 5 sinais, é provável que você já esteja sendo a mulher da relação. Mas não fica preocupado e nem se ofenda com o que eu te disse, porque eu vou te ensinar como você pode reverter essa situação. Primeiro sinal: instabilidade emocional. Você está muito sensível, não consegue lidar bem com as suas emoções e acaba transbordando seus sentimentos e discutindo sempre por várias coisas irrelevantes que na maioria das vezes não te leva a lugar nenhum. Você por acaso já chegou a discutir por ela ter se atrasado no compromisso, talvez pela pasta de dentes, ou já chegou a reclamar da falta de atenção dela, ou comentou que ela está fria e distante? O ponto em que eu quero chegar é: você tem se deixado influenciar por suas emoções na hora de tomar decisões em relação ao seu relacionamento? Se a resposta for sim, significa que você já criou um laço emocional com ela e isso talvez esteja saindo do seu controle, te tornando um cara instável emocionalmente, inseguro e irritante, ou até mesmo grudento demais e cheio de sentimentalismo. Outro fator agravante nesse caso seria se você já se pegou conversando com ela sobre assuntos como o beijo dela esfriou, o sexo não é mais o mesmo, ou vocês mal se falam durante o dia. Esse tipo de questionamento demonstra que você está bem mais interessado e apegado a esse relacionamento do que ela, mostrando que de fato você investe mais nisso. Ou seja, você está sim fazendo o papel da mulher da relação, onde você sempre tem que estar se rastejando e implorando por migalhas de atenção da parte dela. Esse com certeza é um dos sinais mais fortes de que você está no polo feminino. O segundo sinal é a mudança no seu status social. Quando você faz questão de dizer ao mundo que está com aquela mina, já demonstra como você está levando isso a sério. E com essa simples atitude, você pode estar enviando 2 tipos de sinais para ela. O primeiro é que você está tão apegado emocionalmente que já começou a fazer os preparativos para avançar o nível do relacionamento de vocês. É como se você dissesse inconscientemente que já está apaixonado por ela ou coisas do tipo. O segundo sinal é que você quer dizer aos marmanjos que estavam cercando ela que agora ela tem dono e que por isso eles devem parar de dar em cima dela. E sendo assim, mais uma vez você reforça o quanto já está apegado a ela. Se você quiser mudar o status social nas suas redes sociais, espera logo ela se pronunciar quanto a isso. E se ela não mudar, você também não muda, beleza? E por favor, não faz o papel de fraco pedindo para ela mudar o status social dela junto contigo. Deixa ela à vontade e aproveita isso para medir o nível de interesse dela nesse lance de vocês. E se esse conteúdo agrega valor à sua vida, se inscreve no canal para você continuar aprendendo mais sobre sedução e desenvolvimento pessoal. Terceiro sinal: sacrificar sua própria vontade só para agradar ela. Cara, quando vocês decidem fazer alguma coisa, a sua opinião ou a sua vontade é levada em consideração, ou os seus gostos e a sua personalidade são completamente ignorados. Ou pior, ela já está tentando moldar em você o quem humano dela, te transformando em um cara que você não é. E essa metamorfose começa bem devagar. Ela diz que você se veste mal e daí começa a escolher novas roupas para você. E depois diz que seus amigos são inadequados a seu nível social. E quando você menos esperar, ela tá raspando o teu cabelo com a máquina zero porque te acha parecido com o Vin Diesel. E em alguns meses, você nem consegue mais reconhecer seu próprio reflexo no espelho. Cara, mulher nenhuma soma na tua vida te transformando em algo que você não é. Se ela não curte quem é você, significa que ela não te respeita e nem te merece. E toda vez que uma mulher tentar atropelar seus gostos e forçar você a fazer algo que você não quer, dispense essa mina, porque não vale a pena deixar de ser você mesmo por ninguém. E sempre haverá outras oportunidades, porque mulher é uma coisa que não falta nesse mundo.
Quarto sinal, você está sempre super disponível para ela. Aqui o caldo já começa a engrossar, porque é quando você começa a ser abusado na relação. Por exemplo, sempre que ela te manda mensagens, você responde imediatamente, enquanto ela demora séculos para te responder e muitas vezes nem te dá satisfação pela demora. E a coisa só piora. Sempre que ela precisa de uma carona, te faz de Uber gratuito, ou pega sua grana emprestada e esquece de te pagar. Manda você fazer a feira dela no mercado ou ir na farmácia comprar o absorvente dela no meio da noite. E essa loucura vai piorando cada vez mais. E você continua a acreditar que fazendo isso demonstra como você pode cuidar dela, demonstra o quanto você está afim dela, mas nunca vai conquistar ela se comportando como um mordomo ou capacho dela. E o nível mais tenso dessa situação é quando ela te chama para ir na casa dela, então vocês transam e logo após a relação ela te pede para você ir embora. Inventa qualquer desculpa tosca só para te mandar vazar. Meu amigo, nesse estágio, você passou de namorado ou ficante para ser um genuíno escravo seta. E nem preciso confirmar que você fazendo isso estaria 100% no polo feminino. Quinto sinal, você falar eu te amo antes dela. Isso escancara teu desejo imenso de continuar essa relação ou até subir para o próximo nível. Um passo muito importante na relação que a mina não estava pronta para seguir. Porque quando a mina está pronta, ela chega em você e fala. Simples assim. Mulheres são mais emotivas e se deixam influenciar mais facilmente por suas emoções, mas os homens são diferentes. E quando você diz eu te amo antes dela, acaba demonstrando para ela um comportamento originalmente feminino. E na maioria dos casos, isso termina a relação porque você já está envolvido demais enquanto ela só está querendo curtir. Nunca diga eu te amo antes de uma mulher, mesmo que você de fato já sinta isso, beleza? E antes de te ensinar como evitar isso, ou até mesmo como reverter essa situação, caso você já esteja no polo feminino, já deixa seu like se esse vídeo estiver agregando valor à tua vida. Bom, a partir daqui você já tem uma noção se está ou não no polo feminino, mas o que fazer para evitar essa roubada ou como reverter isso no caso de você já estiver assim. Bora começar partindo do ponto inicial. Por que você entrou no polo feminino? Geralmente são duas situações que faziam o homem entrar no polo feminino. A primeira, você não tem experiência em relacionamentos e acreditou que esse tipo de comportamento seria mais adequado para você não perder a mina logo de cara. Na segunda situação, você tem experiência, mas nunca pegou uma mina desse nível e não quer deixar ela escapar como as outras, porque você não sabe quando vai conseguir uma mina foda como essa. Percebe que nessas duas situações existe um padrão de mentalidade? Nas duas situações, você tem medo de perder a mina e isso te coloca numa zona de muita pressão. Você se sente obrigado a adotar um comportamento mais cauteloso e inseguro. A partir daí, você começa a fazer as coisas do jeito dela, como se de alguma forma o segredo para manter essa mina seria fazer tudo do jeitinho dela. Então, você passa a deixar ela controlar o relacionamento, controlar você e controlar a sua vida. Isso pode até funcionar no curto prazo, mas depois de um tempo, você acaba perdendo as características de um cara realmente interessante. Você perde a pegada, você deixa de ser misterioso e não tem mais firmeza nas suas decisões. Enfim, você se torna um cara chato e sem graça pra caramba. Mas como reverter isso? Comece mudando sua mentalidade. Se você perder essa mina, tá de boa, porque você consegue pegar várias outras no mercado. Mas como você faz para acreditar nisso? Eleve seu nível pessoal, aprimorando 3 áreas na sua vida: o financeiro, o visual e a sua comunicação. Isso é a base que forma um cara foda, sucesso, boa aparência e saber o que falar e quando falar. Depois desse passo, você deve saber impor limites na sua relação e aprender a dizer não quando for necessário. Ou seja, se você não quer fazer algo, não faça. Não seja um agradador, seja você mesmo. Agora, você não vai mais se deixar ser controlado por mulher nenhuma, mesmo que ela seja muito gata ou que você goste muito dela. O que me leva ao próximo ponto. Você não deve criar laços emocionais logo no início da relação. Tenta se controlar e buscar sempre avaliar o nível de interesse dela para você não se encantar por alguém que só quer curtir contigo. Você não vai ver sua mina todos os dias e nem vai estar sempre disponível para ela. Ou seja, você não manda mensagens antes dela e sempre que ela te
te mandar mensagens, você só responde no seu horário livre. E nada de ficar fazendo um monte de favores como se você fosse um faz-tudo dela. E nunca demonstre estar incomodado com as atitudes dela. Por exemplo, se ela der uma afastada, você não vai ficar no pé dela mandando mensagens e nem vai ficar tentando encontrar ela. Só fica de boa sempre e se ela não der notícias, siga com a sua vida e parta para outra. E aí, mano, curtiu o vídeo? Qual desses 5 sinais mais comprovam que um homem está no polo feminino na sua opinião? E se você tiver dúvidas ou sugestões, é só comentar aqui embaixo que eu responderei assim que possível. Abraços, eu fui!